Quem aqui chegou com a família destruída e hoje a tua realidade é outra completamente diferente? Levanta as mãos, por favor. Fiquem de pé vocês também. Dirija suas mãos para eles. Sabe por que eu estou fazendo isso? Porque muitas vezes nós acreditamos que não é possível. Cada pessoa que está de pé, conforme eu estou direcionando, é a prova real de que Deus não fez, Ele faz nos dias de hoje. Sem dúvida alguma, Deus é um Deus de grandes e grandes multiplicações. Deus é um grande Deus que tem um grande poder e realiza grandes obras. Deus pode curar, Ele pode libertar, Ele pode prosperar, restaurar, restituir, vivificar. Ele pode mudar, reverter, Ele pode trocar. Mas Deus tem uma característica que poucos conseguem compreender de forma revelada. Preste muita atenção. O Senhor, Ele não tem padrão de atuação, mas Ele tem padrão de resultado. O resultado é sempre vitória, mas nem sempre os caminhos serão iguais para todos. Entenda que a Bíblia, ela é um livro de extremos, e por ser um livro de extremos, ela acaba tirando toda a nossa justificativa para uma possível derrota. Biblicamente falando, o Senhor já usou pessoas velhas, em idade avançada, como Ele já usou pessoas extremamente jovens. Como exemplo, Abraão, ele foi chamado aos 75 anos e viveu o cumprimento da sua promessa com praticamente 100 anos. Se nós pegarmos homens como Davi, José, Timóteo, foram homens que foram chamados muito jovens, garotos, 17 anos, e ambos viveram coisas extraordinárias. O Senhor, em determinados momentos, Ele tirou pessoas e foi com números muito pequenos. Em outros momentos, o Senhor acrescentou pessoas para favorecer o seu povo. A exemplo disso, Gideão tinha um exército equivalente a 32 mil homens à disposição, mas o Senhor fez questão de dizer: é com 300 que você vai. No caso de Davi, naquele processo de perseguição por parte de Saul, até ele se tornar rei, o Senhor foi favorecendo, trazendo homens poderosos, homens de guerra. Ao todo, se não falha a memória, foram aproximadamente 340 mil homens. Então o Senhor pode te favorecer em um número muito menor em relação ao seu inimigo, como Ele pode te favorecer colocando muita gente para te ajudar. A história do cego Bartimeu, aquele homem, quando ele teve a oportunidade da vida dele, ele queria ser curado, ele queria ver, e o Senhor disse a ele, simples assim: vá, a sua fé o curou. E imediatamente ele voltou a enxergar, ele começou a enxergar. Se nós pegarmos aquele cego de nascença de João 9, lá diz que o Senhor misturou um pouquinho de barro, passou nos olhos daquele homem, e só então ele viveu o milagre. Perceba que foram caminhos diferentes, mas o resultado foi exatamente o mesmo. Na Bíblia, tem uma história que conta que um leproso chegou até o Senhor e disse: se tu quiseres, eu posso ser purificado. E o Senhor disse: quero, seja purificado. E imediatamente a lepra desapareceu. Se nós pegarmos homens como Naamã,
o caminho foi completamente diferente. Ele teve que ir até o Rio Jordão, mergulhar 1, 2, 3, 7 vezes, para aí ser curado. Se nós pegarmos a história, por exemplo, de Sansão, foi um homem que sozinho venceu 1000 inimigos, mas também existiram vários momentos que o Senhor separou uma nação para vencer os seus inimigos. No caso de Josué, Josué foi usado para destruir as muralhas de Jericó. Se nós pegarmos o livro de Neemias, Neemias foi usado para reconstruir muros. Então, independente da sua necessidade, independente do seu momento, o Senhor trabalha de maneiras diferentes e sempre o propósito será te favorecer. Mas a minha vida, ela é totalmente dirigida pela minha mentalidade. Então entenda uma coisa, se não houver quebra de rotina, não vai existir uma quebra na mentalidade. O que seria uma quebra de rotina? Não seria nada diferente do que aconteceu na história de Abraão, quando o Senhor disse a ele, saia da tua terra. O Senhor estava querendo tirar ele daquele hábito, daquele lugar, daquele tipo de prática, daquele mundo. Era necessário uma quebra de rotina. Então é extremamente importante que eu mude as minhas companhias, que eu pare de falar da mesma forma, que eu pare de seguir a vida do mesmo jeito, senão a minha mentalidade vai continuar a mesma, e se a minha mentalidade continuar a mesma, eu não vou viver uma vida diferente. Entenda que muitas vezes o Senhor, Ele separa pessoas para ocupar determinadas posições, mas no final das contas, o que realmente determina quem vai ocupar essas posições é o nosso posicionamento. Se nós pegarmos todos os 12 discípulos que foram escolhidos, Judas estava ali no meio, então o Senhor separou ele para aquela posição, mas pela falta de posicionamento, Matias foi colocado no seu lugar. Então eu preciso ocupar um lugar que está vago, seja você homem ou mulher, existe um lugar que precisa ser ocupado. Se nós pegarmos a história da mulher sunamita, aquela mulher, ela tinha o desejo de se tornar mãe, ela tinha essa vontade, mas a Bíblia descreve que o marido dela já estava em idade extremamente avançada, só que mesmo assim, por conta de um bom plantio, ela viveu o sobrenatural, e depois de um determinado tempo, o filho dela, infelizmente, veio a falecer. E olha como que são as coisas, um pouco antes da morte do filho dela, o filho foi levado até o pai, e qual foi o posicionamento do pai? Leva para a mãe. Por quê? Porque aquela mulher tinha ocupado uma posição que estava vaga. Ela era a cabeça, o líder espiritual daquele lugar. Por isso, quando o negócio apertou, aquele homem não se sentiu capaz de fazer absolutamente nada. Não, manda para ela, manda para ela. Então existe um lugar que ele precisa ser ocupado, e esse lugar, ele não é ocupado de qualquer jeito. Existe, repita comigo por favor, existe o meu jeito, e existe o jeito de Deus. Qual que é a diferença? Do meu jeito, vamos juntos, levante a sua voz. Eu gosto do caminho, mas eu não gosto do destino. Do jeito de Deus, muitas vezes eu não vou gostar do caminho que Ele vai me conduzir, mas eu vou amar o destino. O destino vai ser extraordinário, ele vai ser grandioso, ele vai ser poderoso, vai ser surpreendente. E para que isso aconteça, é necessário uma boa decisão. E uma boa decisão, ela é constituída de algumas características. Como saber que eu tomei uma boa decisão na minha vida? Primeiro, caso você deseje anotar, uma boa decisão envolve a direção certa. Não é para qualquer lado, não é de qualquer jeito, existe uma direção certa. Se a direção não fosse importante, o Senhor não teria dito: não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Então, existe um caminho. Uma boa decisão é
constituída de uma boa intenção e motivação do seu coração. Você pode estar fazendo a coisa certa, só que se o seu coração não for o certo, os resultados não vão ser aqueles que você espera. Uma boa decisão é constituída da velocidade certa. A Bíblia diz que existe um tempo certo para cada coisa debaixo do sol. Então, se existe o tempo, eu tenho que fazer no tempo certo. E por fim, uma boa decisão é uma decisão, repita comigo por favor, estável. Se você não estabelece decisões, você não estabelece resultados. Muitos até têm a força para tomar uma decisão, mas você quer uma força muito maior para manter essa decisão. E isso desde as coisas mais simples até as coisas mais complexas em nossas vidas. Por exemplo, a decisão de fazer uma dieta. Eu começo bem, eu controlo bem, eu me alimento do jeito certo, e de repente vem o chocolatinho, vem a pizza, vem os altos e baixos, e eu acabo perdendo. Vocês estão rindo, né? Vocês estão rindo? É que nem a Adria aqui, eu vou entregar a Adria. No final do ano passado, todo final do ano, na virada nós temos que usar o nosso branquinho. Aí a Adria me chega com um pão de mel, com uma série de doces que infelizmente estavam uma delícia, e culpa sua, Adria. Eu cedi, eu fraquejei. A decisão que realmente tem poder para mudar a nossa vida é aquela decisão que permanece. Não importa qual é o momento que você está vivendo, não importa se hoje você está dentro de um buraco. Repita comigo: o buraco não é o meu lugar. Olhe para a pessoa do seu lado e diga isso a ela: o buraco não é o seu lugar. Só que muitos, depois de tanto tempo dentro do buraco, começam a acreditar que eu nasci para ocupar essa posição. Muitos, infelizmente, depois de tantos buracos ao longo da vida, depois de tanto sofrimento, depois de tanta dificuldade, começam a acreditar que esse lugar baixo é o lugar que o Senhor tem para nós. Eu confesso que hoje pela manhã eu senti muita dificuldade para realizar o culto das 9 horas. Por que foi difícil para mim? Porque antes do culto, eu tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas, e eu fiz a seguinte pergunta para essas pessoas: você já teve a experiência de sorrir, de se alegrar, em um lugar que antes você tinha chorado? Para quê? Quando eu perguntei isso, a pessoa começou a compartilhar comigo. Ela começou a falar. Ela disse que ela não tinha contado isso a ninguém, mas em um momento muito difícil da vida dela, quando ela chegava com o seu carro na garagem da casa, ela não conseguia sair de dentro do carro. E por que ela não conseguia? Porque ela começava a chorar, tomada por uma angústia, tomada por uma preocupação, enfrentando os desafios da vida. E essa pessoa, recentemente, ela teve a oportunidade de voltar na casa em que ela morou por muito tempo. E ele se viu parado no mesmo lugar que por muito tempo ele chorou. Só que ele estava numa condição completamente diferente. Ele se emocionou? Se emocionou. Mas o motivo da emoção não foi medo, não foi dor, não foi angústia, mas foi a alegria de ter vencido aquele momento. E conforme ele foi falando isso, a minha mente voltou no período que eu estava morando na casa dos meus pais, e lá, como todos já ouviram, eu me peguei chorando, angustiado, abatido, por várias e várias vezes. E depois de mais ou menos uns 2 anos,
eu tive a oportunidade de voltar neste mesmo quarto, que eu tinha chorado por muitas vezes. E eu sentei no mesmo lugar, do mesmo jeito, olhando para o mesmo ponto do quarto. Eu não consegui sair dali. E eu fui tomado por uma emoção. Por saber, por ver, por presenciar as mudanças que o Senhor fez na minha vida. Muitas vezes é muito difícil acreditar que algumas coisas serão diferentes em nossas vidas, porque nós estamos presos à realidade do momento. Lembram-se da oração de Abacuque? Senhor, faz de novo, faça novamente, faça na nossa época, faça na nossa geração. Entenda que o que te faz chorar hoje, alguém já venceu essa batalha, e não precisa ir longe. Quer ver um negócio? Quem aqui, que depois que você chegou na igreja, você chegou enfermo, mas você foi curado? Levanta as mãos, por favor. Essas pessoas que levantaram as mãos, fiquem de pé. Estenda as mãos para a igreja, vocês que foram curados. Para trás, para os lados. Repita comigo vocês. Eu venci. Vocês também irão vencer. Assim como Deus me ajudou, Ele vai te ajudar. Eu chorei. Hoje eu me alegro. E você vai se alegrar. Quem aqui, quando chegou dentro da igreja, chegou com problemas financeiros, e Deus foi te prosperando, Ele foi te levantando, e hoje você se encontra numa realidade completamente diferente? Levante as suas mãos, por favor. Se coloquem de pé vocês também. Faça a mesma coisa, dirija suas mãos para o povo da igreja. Aqueles que estiverem passando por um momento difícil, não tenha vergonha de levantar as suas mãos e tomar posse. Repita comigo. Eu estive endividado. Eu chorei pela minha vida financeira, mas Deus me abençoou, e hoje eu abençoo a sua vida, e assim como Ele me levantou, Ele vai te levantar a partir de hoje, em nome do Senhor Jesus. Quem aqui chegou com a família destruída, e hoje a tua realidade é outra completamente diferente? Levanta as mãos, por favor. Fiquem de pé vocês também. Dirija suas mãos para eles. Sabe por que eu estou fazendo isso? Porque muitas vezes nós acreditamos que não é possível. Cada pessoa que está de pé, conforme eu estou direcionando, é a prova real de que Deus não fez, Ele faz nos dias de hoje. Então, se essas pessoas venceram aquilo que você enfrenta hoje, por que na tua vida vai ser diferente? Não, muito pelo contrário. E o que aconteceu com cada uma dessas pessoas, por que eu estou pedindo para elas direcionarem as mãos? Se elas venceram, se elas romperam, foi porque em algum momento o Senhor derramou uma unção sobre a vida deles, que permitiu eles romperem com esse obstáculo, com esse momento difícil. Então eles têm sim muito a oferecer a cada um de vocês. Dirija suas mãos para eles, direcione. Declare: por muito tempo eu chorei, eu me preocupei por conta da minha família, mas eu abençoo a sua vida. E assim como Deus fez na minha vida, Ele também fará na sua. Assim como você chorou, você vai sorrir a partir de hoje, em nome do Senhor Jesus. Você não pode duvidar, você tem que acreditar, com muita sinceridade. A minha angústia era da alma. Eu não conseguia comer, eu não conseguia fazer absolutamente nada.
Só que lá atrás era difícil acreditar que eu chegaria no lugar que eu cheguei. Se você perguntar para cada uma dessas pessoas, elas vão dizer: eu tive fé, eu acreditei, mas em algum momento da vida delas, elas se pegaram numa situação tão grave, tão grave, tão grave, tão difícil, que chegou a ser difícil de sequer imaginar que poderia ser diferente. Mas a vida de cada uma dessas pessoas prova que o Senhor faz a diferença. Por isso que nós precisamos crer, nós precisamos acreditar. É incrível como o Senhor trabalha, Ele escolhe homens comuns para realizarem coisas extraordinárias. No processo de uma contratação em uma empresa, normalmente existe um período de avaliação antes da escolha. Esse período começa com a entrega de currículos e em seguida acontece uma entrevista. A partir disso acontece uma peneira em que permanece somente aqueles que têm o perfil. No processo de escolha do Senhor, Ele não analisa o seu currículo, Ele não analisa as suas aptidões, Ele não analisa as suas habilidades, muito pelo contrário, Deus te escolhe pelo seu coração. Repita comigo, por favor: Deus não escolhe pessoas, Ele escolhe corações. No livro de 1 Coríntios 1:27, diz que o Senhor escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Olha um grande exemplo disso. O Senhor escolheu um casal de idosos para se tornarem pais de multidões. Qual que é o sentido disso? Para liderar um povo contra um inimigo poderoso, o Senhor escolheu o menor da menor família, Gideão. Qual é o sentido disso? Para libertar um povo, o Senhor escolheu um assassino, Moisés. Qual que é o sentido disso? Para pregar o evangelho, o Senhor escolheu um perseguidor, o maior perseguidor dos cristãos, Paulo. Então, quando Ele te escolhe, Ele não te escolhe por aquilo que você fez, por aquilo que você deixou de fazer, Ele te escolhe por aquilo que Ele pode fazer por intermédio da sua vida. Então não se sinta menos, não se sinta indigno, porque isso pega muita gente. É muito comum, por exemplo, quem teve relacionamentos passados, acreditar que só porque se relacionou com as pessoas erradas, cometeu alguns erros ao longo da vida, não são dignos de constituir uma família. É mais comum do que você imagina. Pessoas que cometeram erros no passado, que hoje se sentem sujas e impuras, e acreditam que só por conta desses erros, não podem viver uma grande vida. Não, muito pelo contrário. Quando Deus te escolhe, Ele escolhe consciente do que você fez, do que você deixou de fazer, daquilo que você pode, daquilo que você não pode, dos lugares que você alcança, dos lugares que você não alcança. Não, muito pelo contrário. Observe o que o Senhor disse a Gideão, quando ele foi escolhido. Juízes 6, versículo 14. Então o Senhor se voltou para ele e disse: vá com a força que você tem. É exatamente com aquilo que nós temos que o Senhor faz aquilo que nós não podemos. Quando o Senhor nos escolhe, Ele é totalmente consciente que Ele vai nos capacitar, Ele vai precisar nos dar graça, Ele vai nos favorecer. Sem dúvida alguma, eu acredito que Deus é um Deus de multiplicações, mas Ele só vai poder multiplicar algo na sua vida desde que você use aquilo que você já tem. Quantas e quantas pessoas que têm escondido algumas coisas, têm enterrado algumas coisas, têm literalmente abrido mão de algumas coisas por acreditar que não é o suficiente. Mas repita comigo, levante a sua voz, fale bem firme: o meu pouco é o necessário para Deus. Então não se prenda às suas incapacidades, porque nem Deus faz isso. Ele te escolhe com o intuito de capacitar, de te dar visão, de te dar sabedoria, Ele te dá o poder necessário, Ele te coloca em posições extraordinárias, mas Ele não te abandona. Isaac, ele viveu experiências incríveis com o Senhor. Olha o que diz aqui no livro de Gênesis 26. O Senhor apareceu a Isaac e disse: não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nesta terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei.
O Senhor estava trabalhando para que Isaac dependesse dele e não da terra. Naquele ano, quando Isaac plantou lavouras, repita comigo por favor, colheu 100 vezes mais. Gente, 100 vezes mais é muita coisa. 100 vezes mais, qualquer coisa sempre vai dar um resultado muito expressivo. Já parou para pensar se o Senhor multiplica o teu salário por 100 vezes mais? Gostei da firmeza, amém? Senhor, eu creio. Se o Senhor multiplicar a sua alegria por 100 vezes mais, se o Senhor multiplicar a sua realização, tudo aquilo que você tem vivido, os seus testemunhos, por 100 vezes mais. Mas qual que é a palavra-chave desse versículo? Repita comigo, Isaac plantou. Ele usou as sementes que ele já tinha à disposição. Ele não esperou o milagre vir de fora, não. O Senhor disse que seria com ele, mas está na minha disposição, aqui está à minha disposição, eu tenho sementes, então eu vou usar aquilo que eu já tenho, e por intermédio do que eu tenho, eu vou viver uma grande glória. A própria a parábola dos talentos, se nós compararmos aquele homem que recebeu 5 e o homem que recebeu 1, por que o resultado deles foi tão diferente? Porque um não usou o que tinha à disposição, o outro usou, multiplicou e ainda recebeu uma porção um pouco maior no final. Muitos têm literalmente se escondido dons, talentos, muitos não têm acreditado naquilo que o Senhor já colocou dentro de você, e por conta disso, o Senhor não tem podido multiplicar aquilo que está nas tuas mãos. João 6, a partir do versículo 5. Levantando os olhos, e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe, onde compraremos pão para este povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Em muitos momentos é exatamente assim que o Senhor trabalha. Ele permite um breve momento de seca, Ele permite um breve momento de fome, Ele fecha algumas portas, já sabendo o que Ele vai fazer na sua vida. Por exemplo, é Wagner, né? Eu estou olhando para você, e eu estou lembrando daquele dia, porque para quem não esteve na reunião, foi segunda-feira? Quarta passada? Enfim, em um dia desses atrás, ele se levantou no meio da reunião e disse, o Senhor colocou algo no meu coração e eu tenho que fazer. No dia anterior, ele não sabia. A igreja esteve lá junto com aquele casal, e nós ouvimos o que aquele casal tinha a dizer, e muitas coisas foram ditas, voltadas para o lado do, eu não tenho como fazer, eu não tenho como comprar, mas olha como o Senhor espera uma resposta de fé. O Senhor permitiu essa falta de condição, já sabendo quem Ele iria usar. Perceba que quando ele chegou aqui, ele disse, antes de chegar na igreja, eu já tinha falado com a minha esposa, e eu estava decidido a fazer o que eu fiz naquele momento. Foi ou não foi? Então o Senhor já tinha tocado. Então quando se trata do poder dele, Ele já prepara muitas coisas antes de você saber. Por que muitos acabam se frustrando no meio da caminhada? Não é porque o Senhor não ia fazer, é porque quando ele teve a oportunidade de dar a resposta certa, ele acabou desistindo. Depois daquele dia, daquela atitude de fé que ele teve, ele disse que a pastora Cibele chegou até ele, dizendo que um anjo, uma pessoa, tinha se posicionado, dizendo, eu vou pagar o primeiro aluguel da tua loja nova. E tudo que foi acontecendo em seguida, teve um dedo do Senhor em cada momento, por isso tudo foi fluindo de uma forma extraordinária. Quer ver uma outra coisa incrível que aconteceu com aquele casal? Não sei nem se eles estão aqui hoje, estou estragando o testemunho deles, já estou cantando de forma antecipada. Um dos comentários que eles disseram, é que para entrar no lugar, que eles fecharam um acordo, era necessário o pagamento do aluguel, e um calção com valor igual ao do aluguel. Se tivesse que pagar os dois valores, não teria como. Mas a mulher disse assim, de repente, do nada,
o dono do salão me liga, dizendo assim, quando começa desse jeito, a gente sabe que Deus já deu aquela puxadinha de orelha lá no cara. Eu vou fazer um negócio para você que eu não faço para ninguém. Já começou desse jeito. Vou fazer um negócio de pai. Paga o aluguel e entra, e o calção, parcela do jeito que você quiser e me paga até novembro. Então existem coisas que acontecem na nossa vida que o Senhor já premeditou absolutamente tudo. Ele já começou a mover pessoas para te favorecer. Repita comigo: existe uma obra em andamento, mesmo que você não veja. Existem pessoas sendo movidas pelo próprio Deus para te favorecer. Filipe respondeu: mesmo que trabalhássemos vários meses, não teríamos dinheiro suficiente para dar alimento a todos. Olha que declaração: mesmo que se fizéssemos vários e vários meses, o que homem nenhum teve poder para fazer pela mulher do fluxo de sangue em 12 anos, em poucos instantes o Senhor fez. O que homem nenhum teve poder para mudar na vida do paralítico do tanque de Betesda em 38 anos, o Senhor resolveu em poucos instantes. O que homem nenhum teve poder para mudar naquela mulher que viveu encurvada durante 18 anos, em poucos instantes o Senhor mudou, Ele transformou. Então repita comigo, por favor, levante a sua voz: eu não preciso de meses, eu não preciso de anos, eu só preciso do meu Deus. E Ele muda, e Ele faz. Olha como são as coisas. Essa semana, um casal veio me procurar, para dizer que desde a virada do ano, até semana passada, ou melhor, até segunda-feira agora, a empresa não tinha vendido praticamente nada. Estava menos do que ruim, estava péssimo. Não estava fluindo. Mas olha como uma resposta certa muda tudo. Ele falou que o que a empresa não vendeu em 2 meses, em 4 dias ela vendeu o equivalente a 15% do faturamento que era esperado para o ano. 4 dias com um cliente. Deus sabe o que Ele está fazendo, gente. Eu imagino que Deus, se Deus Ele falasse conosco numa linguagem mais atual, Ele diria o seguinte para muitos: sabe de nada, inocente. Você não sabe o que te aguarda. Você não sabe o que eu estou planejando para te favorecer. Você não sabe o que vai acontecer na tua vida. O outro discípulo André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isto para tanta gente? Repita comigo, por favor: quando eu uso aquilo que eu tenho, o Senhor acrescenta aquilo que eu não tenho. Mesmo que você tenha pouco, você precisa usar. Seja de recursos, seja de conhecimento, seja de experiência, seja o que for, pode ser pouco, mas você precisa usar. Disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Sabe do que nós estamos falando aqui? Podem descansar. Sente-se. Eu vou fazer. Eu vou resolver. Eu vou mudar. Havia muita grama naquele lugar, e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados. Repita comigo, por favor: tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Faça essa declaração de fé, vamos juntos: eu não vou viver a vida que dá, eu viverei aquilo que eu quero viver. Eu não vou morar aonde dá, eu morarei aonde eu quero. Eu não vou andar naquilo que dá, eu vou andar naquilo que eu quero. Perceba que aqui eles não comeram o suficiente para matar, para resolver aquela situação pontualmente, não. Foi até se fartar, foi à vontade. Mas aqui que nós entramos em um ponto muito importante. Aqui o Senhor, Ele não multiplicou somente os alimentos. Ele multiplicou os quilos, não é isso.
Sabe o que ele multiplicou? Antes da multiplicação dos alimentos, enfermos tinham sido curados, aleijados começaram a andar, cegos passaram a ver, doentes viveram grandes milagres. Aqui Deus multiplicou a alegria, a realização, a esperança. Imagine você chega até o Senhor de um determinado jeito, de uma determinada forma, e você sai totalmente diferente. Qual é o sentimento que existe dentro de você? Então, quando se trata do poder do Senhor, Ele não multiplica simplesmente bens materiais. Ele multiplica poder, autoridade, Ele multiplica ânimo, Ele multiplica coragem, Ele multiplica unção, Ele multiplica ousadia, Ele multiplica energia, Ele multiplica disposição, Ele multiplica clientes, Ele multiplica tudo aquilo que você precisa. E entenda que Ele tem um interesse, Ele quer fazer, Ele quer realizar. 5 pães e 2 peixes, alimentando uma multidão de 5.000 pessoas, fora mulheres e crianças, e ainda sobrando 12 cestos cheios. Muitos não compreenderam que muitas vezes aquilo que parece ser insignificante nas tuas mãos, se for consagrado e separado ao Senhor, se torna um instrumento de grande glória na tua vida. Por exemplo, o processo de libertação liderado por Moisés aconteceu por intermédio de qual instrumento? O que Moisés carregava com ele? Vamos simplificar, um pedaço de pau. O que um pedaço de pau pode fazer por nós? Se for consagrado ao Senhor, muita coisa. Se nós pegarmos a própria história de Davi contra Golias, Davi venceu aquela batalha de que forma? Uma pedra. Uma pedra você encontra em qualquer lugar. Se você for ali na rua, tem pedra na rua. Algo insignificante se tornou uma arma poderosa. Se nós pegarmos a história de Sansão, ele venceu aqueles 1000 inimigos com que instrumento? Uma queixada de jumento, não era nem instrumento de batalha. Se nós pegarmos a própria história do profeta Ezequiel, no Vale de Ossos Secos, o que ele tinha nas mãos? O poder de uma declaração de fé. Então, mesmo que você não tenha nada, por intermédio desse instrumento poderoso que o Senhor colocou em nós, nós podemos ir muito longe. Quem pode dizer que em algum momento da sua vida você só tinha o poder da declaração? Levanta as mãos, por favor. E olha onde você chegou. Olha o que aconteceu na sua vida. Você não tinha nada, você não tinha estrutura, você não tinha recursos, você não tinha apoiadores, você não tinha recursos financeiros, você não tinha as pessoas certas. E Deus te honrou, Ele te favoreceu. E é exatamente isso que Ele tem para nós nessa noite, uma multiplicação extraordinária. O seu pouco vai se transformar em muito. Amém? Mateus 15, a partir do versículo 32. Jesus chamou os seus discípulos e disse: tenho compaixão dessa multidão, já faz 3 dias que eles estão comigo e não têm nada para comer. Olha essa declaração do Senhor. Repita comigo, por favor. Não quero mandá-los embora com fome. Quem estava interessado em abençoar aquele povo? Perceba que aqui não faz menção a nenhum pedido de homens. Aqui não diz que o povo começou a dizer: Senhor, faça, me dê, me alimente. Quem teve compaixão? Todas as vezes que nós estamos diante da tua presença, o pensamento não é diferente. A Bíblia não diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente? O mesmo Deus que teve compaixão com aquele povo é o Deus que tem compaixão com esse povo. Você só tem que mudar a parte da fome. O que o Senhor diz para alguns hoje? Eu não quero despedi-los com essa dívida. Para outros, eu não quero despedi-los com esse problema familiar. Para outros, eu não quero despedi-los com essa enfermidade. Eu não quero que eles continuem dessa forma. Eu não quero que eles desfaleçam no meio do caminho. Sabe aquela frase que a bispa fala no programa todo dia?
Que frase que eu estou falando? Repita comigo: Deus me ama. De novo, Deus me ama. Fala isso para a pessoa do seu lado: Deus te ama. E por isso que Ele não quer que você continue do mesmo jeito. Esse povo já estava aqui há quantos dias? E se eles tivessem ido embora no primeiro ou no segundo dia? O ponto-chave. Vamos juntos, levante a sua voz. Quem resiste até o final, come do milagre. Por isso eu parabenizo cada um de vocês, porque nós entramos na reta final do propósito. Quantos começaram junto com vocês e pararam no meio da caminhada? Você chegou até aqui, você perseverou, você acreditou, você lutou. Por isso não tenha a menor dúvida que Deus vai recompensá-los. Existe uma passagem que particularmente ela mexe muito comigo, que é aquela passagem que diz: não foquem naquilo que se vê, porque aquilo que se vê é transitório, mas aquilo que o Senhor vai fazer, isso sim é permanente. Um momento é só um momento. Grande parte das vezes que você chorou, ninguém viu, somente uma pessoa. Com muita sinceridade, quem já se pegou chorando dentro do próprio quarto quando não tinha ninguém vendo? Levante as mãos. Quem naquele momento de desespero, quando você olhou na tua conta bancária e você viu que o valor não ia ser o suficiente e de alguma forma ia descompensar a tua casa, a tua família, algumas contas iam ficar para trás, talvez você não ia conseguir pagar alguma coisa importante para os seus filhos, e você chorou por conta daquele momento e ninguém viu? Levante as mãos. O Senhor viu, o Senhor te ouviu, e eu creio de todo o meu coração que onde você chorou, você vai se alegrar. Essa semana, eu e minha família tivemos a oportunidade de encontrar dois irmãos, duas pessoas, que nós não víamos há uns 10, 15 anos, eu não sei. Mas por conta das escolhas erradas dos pais, a vida dessa família virou de ponta cabeça. Pensa no caos, do caos, do caos, do caos, do caos, e o que você pensar, multiplica por 100 vezes. E nós encontramos esses dois irmãos, e eu confesso que, a começar por mim, no meio da família, eu não consegui me conter. Eu comecei a chorar. Chorei na frente de todo mundo. O Guilherme está aqui, a Bruna está aqui, a Catarina está aí. Eles sabem do que eu estou falando. Porque eu vi a forma como o Senhor começou a levantar esses dois de uma forma tão surpreendente, tão extraordinária. Pode parecer simples, mas quando você está no fundo de poço e você começa a viver uma grande virada, muitas vezes, por ter estado tanto tempo no fundo do poço, você acredita que é só questão de tempo para que você volte a cair de novo. Estou errado? Quantos e quantos? Mas eu pude abraçar essa família e hoje eu vejo eles numa condição completamente diferente. Com muita sinceridade, quantos aqui
já não perderam a credibilidade ao longo da vida? E credibilidade é tudo na vida de um homem. Perdeu o respeito, tua palavra não tem peso. Eu tive a oportunidade de estar com uma pessoa que eu tive o privilégio de ver o início dela e ver os dias de hoje. E Deus multiplicou a credibilidade que tinha sido perdida lá atrás. Sabe aquele tipo de situação que quando você se depara, o teu pensamento é: essa imagem vai ficar para o resto da vida. Sabe onde isso é muito comum? No meio profissional. Dependendo como você se queima no meio profissional, é difícil virar o jogo. Mas eu já vi o Senhor fazendo e tenho visto o Senhor fazer na vida de muitas pessoas. Mesmo muitos tendo pisado na bola feio, muitas vezes. Então Ele multiplica tudo o que você mais precisa. A Catarine, no ano passado, nós tivemos a oportunidade de ir a um determinado lugar, que quando ela chegou naquele lugar, que era a casa dela, como se fosse o quarto dela, um lugar bem simples, ela desmoronou de chorar na nossa frente, porque ela voltou naquele lugar, numa condição completamente diferente. Para quem é pai? Quem se preocupa com seu filho, levanta as mãos. Quem se preocupa com o futuro dos seus filhos, levanta as mãos. Você já se pegou pensando muito sobre isso, não pegou? Sabe o que eu já ouvi do meu pai? Que a maior vitória dele foi a minha vitória. Porque por muito tempo a maior preocupação dele foi eu. Porque o pensamento dele era: o que vai ser do meu filho? Ele não luta, ele não vai, ele não avança, ele não cresce e não sai do lugar. Eu converso, eu oro, eu converso, eu falo, eu oro, eu jejuo, eu falo, eu ensino, eu oro, eu converso, eu passo tempo, invisto tempo e não vai. Mas está tudo no controle do Senhor. Às vezes tem aquela preocupação que é assim, ó: o mundo tem ficado cada vez pior. O meu tempo de escola é fichinha perto do que acontece dentro das escolas no dia de hoje. Com muita sinceridade, eu encontrei, e olha aqui, ó, não falo isso com orgulho, tá bom? E jovens, não sigam o exemplo. Eu era da turma do fundão. Chegou o momento que eu era o morno, eu era do meio da sala. Estudava um pouco, bagunçava um pouco. Eu encontrei um professor no meu período de escola, e eu fiquei chocado com o que ele falou. A esposa dele também é professora, e ele disse que, eu não lembro qual era o contexto, se a esposa dele pegou algum aluno colando, e quando ela foi tirar a prova, o aluno, além de começar a ofender ela, filha da vaga, ele pegou a carteira e jogou nela, de uma forma agressiva. Muitas vezes nós nos preocupamos: como que eu vou conseguir isolar o meu filho do mundo, criar ele de uma forma em que a mente dele não seja contaminada pelo que acontece lá fora? Porque literalmente é você contra o mundo. Tem mais situações desfavoráveis do que situações que te favoreçam. Na escolinha, na sala do amiguinho, se é uma sala de 20 alunos, vai ter uns 3, 4 lá que salva. O resto são influências que possivelmente não serão muito boas. E meu pai disse: ver o seu crescimento me trouxe tanta alegria, porque um dia eu me preocupei tanto. Pais, não se preocupem, Deus vai cuidar. Dívidas. Quantos já não choraram, se questionando: caramba, até quando eu vou ficar desse jeito? Até quando eu vou ter que fazer contas do que eu compro, do que eu deixo de comprar?
Eu tenho que ir no mercado com o dinheiro comprado, eu tenho que pegar a moeda da moeda da moeda da moeda. Quantas pessoas aqui na igreja já não tiveram que, já compartilharam conosco, que tiveram que, muitas vezes, inventar uma historinha, com vergonha de dizer para conhecidos: eu não tenho dinheiro para sair com vocês. E dizer assim: não estou com vontade, eu não gosto. Mas na verdade gostava, estava morrendo de vontade. E o Senhor começou a mudar a história. Entenda que Deus quer multiplicar muitas coisas na sua vida. O seu pouco é suficiente para Ele fazer uma grande obra. Fechem os seus olhos, por favor. Não tema, não tenha dúvida, não tenha medo. O Senhor pode multiplicar qualquer coisa em nossas vidas. Poder, unção, autoridade, testemunhos, alegria. Mas é necessário um posicionamento firme diante das batalhas. Então eu gostaria que neste momento você entrasse em oração dizendo: Senhor, eu não sei do que será, o que vai acontecer no meu futuro. A única coisa que eu sei é que o Senhor já está lá. Eu não sei o que vai acontecer, meu Deus, dentro de alguns meses, mas eu sei que o Senhor está lá e o Senhor vai me favorecer. Senhor, eu chorei tantas e tantas vezes, mas eu creio que eu vou me alegrar, eu vou sorrir. Quantas e quantas vezes eu estive angustiado, eu estive preocupado, eu perdi a esperança. Quantas e quantas vezes eu fui tomado por uma preocupação que afetou o meu sono, afetou a minha fome, afetou a minha vida, mas eu decido confiar no Senhor, crendo que o Senhor vai multiplicar, crendo que o Senhor vai fazer uma grande obra, crendo que o Senhor vai me favorecer. Declare: Senhor, eu não vou terminar os meus dias mal, muito pelo contrário, eu creio que eu vou entrar em uma estação de alegria, eu vou entrar em uma estação de grande crescimento, eu vou entrar, meu Deus, no auge da minha vida. Eu creio que o Senhor vai multiplicar a alegria, vai multiplicar a esperança, vai multiplicar a realização. O que precisa ser multiplicado na sua vida? Se te falta coragem, declare e fale: Senhor, multiplica a minha coragem, Senhor, multiplica a minha coragem, Senhor, multiplica a minha coragem, multiplica a minha coragem. Se te falta poder, se te falta autoridade, diga isso: Senhor, multiplica o poder, multiplica a autoridade que existe na minha vida, multiplique. Senhor, eu não quero a mesma medida, não, Senhor, eu tenho pouco, mas é com pouco que eu tenho, que eu vou viver uma glória maior. Eu tenho, meu Deus, muito pouco, mas é com isso que o Senhor vai me favorecer. Declare: eu entro com aquilo que eu tenho, e o Senhor acrescenta aquilo que eu não tenho. Então se levante com grande poder, se levante com grande autoridade. Deus quer te favorecer, Ele quer que você entre em um tempo de grande alegria, Ele quer te honrar, Ele quer te justificar. A partir de hoje você vai chorar, mas não é pela dor, você vai chorar de alegria, você vai chorar lembrando dos momentos difíceis e comparando com a vida que você vai viver a partir de agora. Deus tem uma alegria maior, Ele tem uma alegria maior. Senhor, vai derramando dessa unção de alegria, vai derramando dessa unção de alegria, vai favorecendo o teu povo. E não tenha medo, não tenha medo do futuro, tenha fé, troque o temor pela fé. Acredite, já existem pessoas sendo movidas para te favorecer. Eu não tenho a menor dúvida, assim como ouvi de várias pessoas, de que essas pessoas voltaram no lugar onde elas sofreram, mas elas voltaram em uma outra realidade. O mesmo vai acontecer com você. Então declare: Senhor, eu vou voltar, meu Deus, do mesmo lugar onde eu chorei, mas eu vou voltar para me alegrar, eu vou voltar para viver um tempo de grande alegria, eu vou voltar para viver a melhor fase da minha vida, eu vou voltar em um cenário completamente diferente. Não, Senhor, eu não vou viver mais a mesma vida, eu não vou viver mais os mesmos resultados. O Senhor tem poder para te favorecer. Então declare: Senhor, é com aquilo que eu tenho. Não tema pela sua família, coloque ela nas mãos do Senhor, confie nele e Ele tudo fará. Ele vai agir para te favorecer.
Se você perdeu a credibilidade, você não tem nem segurança para abordar pessoas, por conta de falhas passadas, erros passados. Deus pode multiplicar a sua credibilidade, o respeito. Ele pode fazer uma grande obra. Se dentro da tua casa você perdeu a alegria, aquele amor foi se esfriando, Deus multiplica o amor, Ele multiplica a alegria, Ele multiplica absolutamente tudo. O que você não pode fazer é enterrar aquilo que já foi colocado nas tuas mãos. Então declare: Senhor, eu não sei de que forma, eu não sei de que jeito, mas eu creio que o Senhor vai me favorecer, eu creio que o Senhor vai me favorecer, eu creio que o Senhor vai mudar a minha vida, eu creio que o Senhor vai transformar os meus resultados, eu creio que o Senhor vai mudar a minha história. Senhor, vai fazendo uma grande obra, vai fazendo uma grande obra, vai fazendo uma grande obra. Senhor, um dia eu chorei e hoje eu me alegro. Então faça isso na vida do teu povo. Senhor, eu creio que o Senhor quer fazer uma grande obra, porque o Senhor tem compaixão do teu povo. Eu creio que o Senhor não quer despedi-los de mãos vazias. Declare: eu não vou sair dessa igreja com as minhas mãos vazias, eu não vou terminar este propósito com as minhas mãos vazias. Eu vou terminar comendo do meu milagre, eu vou terminar comendo do meu milagre, eu vou viver o impossível, eu vou viver o sobrenatural. Declare o que vai acontecer na sua vida nos próximos dias. O que vai ser definido na tua vida de hoje até domingo? Quais portas serão abertas? Quais reviravoltas vão acontecer? Deus já tem um interesse em te favorecer, Ele tem um interesse em te honrar, Ele quer te justificar, Ele quer mudar a tua vida, Ele quer mudar a tua história, Ele quer fazer uma grande reviravolta, Ele quer fazer da tua vida, dos teus resultados, um testemunho da glória dEle. Ele pode, Ele vai, Ele não só pode, como Ele vai. Um dia, foi difícil de acreditar, confesso que foi muito difícil de eu acreditar, mas olhando para a minha vida hoje, eu vejo que o Senhor nunca perdeu o controle dela. Às vezes pode parecer, por conta das circunstâncias, que a situação se tornou incontrolável. Não existe nada que fuja do controle do Senhor. Olhe para cá um instante. Na batalha de Davi contra Golias, vocês se recordam o que levou Davi até o campo de batalha? Davi não foi para batalhar, o foco dele não era esse. Ele foi levar o quê? Pães e queijos. Já parou para pensar que ele levou pães e queijos e saiu com uma recompensa incomparável? O que diferencia as pessoas não são as oportunidades, mas as nossas ações e reações diante das oportunidades que nós temos. Aquele homem, ele não foi preparado com espada, lança, escudo, mas mentalmente ele estava preparado. Golias era assustador? Não tenho a menor dúvida. Golias era intimidador? Não tenho a menor dúvida. Mas olha o que diz aqui, no livro de 1 Samuel 17, a partir do versículo 47. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Tirando uma pedra de seu alforje, arremessou-a com a tiradeira, e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada e caiu, dando com o rosto no chão. Assim Davi venceu o filisteu, com uma tiradeira e uma pedra, sem espada na mão, derrubou o filisteu e o matou. O inimigo era grande, mas convenhamos, foi uma batalha muito fácil, foi uma batalha muito rápida.
Faça essa declaração de fé junto comigo. A minha vitória, de novo, a minha vitória será mais rápida e mais fácil do que eu imagino. De novo, a minha vitória será mais rápida e mais fácil do que eu imagino. De novo, a minha vitória será mais rápida e mais fácil do que eu imagino. Literalmente, o pouco de Davi se transformou em muito. Ele chegou solteiro e saiu com um casamento com uma esposa já separada. Ele chegou pastor de ovelhas e ele começou como anônimo, ele terminou como um herói nacional. Ele pagava impostos, toda a sua família e ele não precisaram mais pagar impostos. Deus multiplicou, ele fez uma grande obra, ele multiplicou o favor na vida de Davi. Salmo 33, versículo 20. Dependemos do Eterno. Repita comigo. Ele é tudo de que precisamos. Eu preciso de mais um cliente. Não, eu preciso de Deus. E Deus vai trazer mais um cliente. Eu preciso disso. Não, eu preciso de Deus. O resto Ele vai fazer. Sim, colocarei em Deus minha confiança. Repita comigo, e ficarei tranquilo. O que o Senhor diz para você nessa noite: tem muita grama, sente-se, você vai comer o milagre, eu não vou te despedir do mesmo jeito. Repita comigo com muita força: a minha vida provará que as promessas de Deus são verdadeiras. De novo, a minha vida provará que as promessas de Deus são verdadeiras. Salmo 69, 13. Vamos juntos de novo. Eu sei que a feliz hora da sua resposta. O que está escrito ali? Jó 8, versículo 21. Repita comigo, trazendo para você: Ele me fará rir de novo e dar gritos de alegria. Declare isso sobre a vida da pessoa que está do seu lado. Ele te fará rir e você dará gritos de grande alegria, porque tudo já deu certo, tudo já fluiu, você já cresceu, você já avançou. Zacarias 9:12. Aqui há esperança, pois hoje prometo dar 2 vezes mais bênçãos do que as tristezas que vocês passaram. Eu ouvi esse mesmo versículo há uns 3, 4 anos atrás, e eu não entendia como isso era possível. Hoje eu entendo. Para cada um choro que eu tive, o Senhor me deu 2 motivos para me alegrar, e Ele vai fazer o mesmo na sua vida. E por fim, repita comigo: sim, a minha alegria transbordará. Onde eu chorei, eu vou me alegrar, eu vou crescer, eu vou avançar. Eu abençoo a sua vida, eu abençoo a obra das tuas mãos, que você seja levantado de uma forma extraordinária. Eu profetizo mudanças, reviravoltas, grande crescimento, que a partir de hoje tudo venha mudar na tua vida. Você pode ter chorado, mas a partir de agora você vai se alegrar de uma forma extraordinária. O seu pouco se transformará em muito, a sua pequena medida vai ser transformada em uma medida abundante, que você cresça dia após dia, que você viva um dia melhor do que o outro, um dia mais abençoado do que o outro, e que você viva disparado o melhor ano da tua história de vida. Eu te abençoo, eu concordo com as suas vitórias, em nome do Senhor Jesus. Repita comigo: eu concordo com essa oração, ligo aqui na terra para ser ligada nos céus, em o nome do Senhor Jesus.